Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos discutir a situação geopolítica no mundo para hoje, segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Vamos discutir aqui a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e tivemos atualizações bastante importantes. Tivemos o anúncio tão esperado de Donald Trump, que disse que ia ser um anúncio muito importante. Tivemos bastantes atualizações no terreno e, portanto, vamos começar. E vamos começar mesmo por esse anúncio feito pelo Trump durante o dia de hoje. E basicamente durante o anúncio de hoje, Trump ameaçou com tarifas dos 0 aos 500% sobre países que ajudem a Rússia no conflito contra a Ucrânia. Isto significa que tanto o Brasil, a Índia ou a China poderão estar sujeitas a estas tarifas de 500%. Além disso, Trump deu a Putin um prazo de 50 dias para se sentar na mesa de negociações e chegar a um acordo para pôr fim ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E ainda sobre estas tarifas, vamos relembrar que como o modus operandi do Trump é, na realidade, nós tivemos uma guerra de tarifas entre a China e os Estados Unidos há umas semanas atrás e vemos que não deu em nada. Portanto, só mais uma pista para o que vai acontecer. Além disso, Trump disse que o Putin surpreendeu muitas pessoas porque ele diz coisas bonitas, coisas agradáveis, mas depois bombardeia a Ucrânia. Além disso, ele disse que queria investir cerca de 350 mil milhões de dólares nesta guerra e a Europa também vai fazer um grande investimento em armas e vai investir 100 mil milhões de dólares. Também tivemos informações a partir do Pentágono, onde o oficial deste centro militar disse que os Estados Unidos não conseguem combater em 3 conflitos ao mesmo tempo. Estamos a falar da Rússia, do Irão e da China. E, portanto, ele confia que o apoio à Ucrânia deve acabar e que os Estados Unidos devem focar na China apenas. Vamos voltar agora à Ucrânia. Para já ainda não tivemos nenhum pronunciamento, nenhuma resposta por parte aqui das autoridades da Rússia, portanto vamos esperar, provavelmente ainda durante o dia de hoje ou até mesmo amanhã é que teremos uma resposta da parte deles, mas agora vamos aqui à cidade de Kiev, à capital da Ucrânia. E temos aqui várias notícias importantes. A primeira é que o Zelensky propôs ao seu parlamento estender por mais 90 dias a lei marcial até novembro do dia 5. Além disso, a Ucrânia vai ter um novo governo. O Zelensky disse que ia substituir vários ministros deste país. Portanto, com esta lei marcial e com a mudança de governo, uma coisa é certa, não vão haver eleições presidenciais na Ucrânia e, portanto, Zelensky vai continuar a ser o seu presidente. Temos também uma informação interessante aqui por parte de um militar que disse que muitos soldados recrutados para a linha da frente estão a fugir dos centros de treino. Isto é uma informação bastante importante nesta altura que a Rússia iniciou uma grande ofensiva contra a Ucrânia, a ofensiva de verão deste ano. Portanto, a Ucrânia está em sérias dificuldades para recrutar soldados e para mobilizar pessoas. Além disso, o enviado especial de Trump para as negociações neste conflito entre a Ucrânia e a Rússia acabou de chegar a Kiev. Vemos aqui como ele veio de comboio e, portanto, a estratégia de Trump em enviá-lo para Kiev durante estes dias é para que ele sirva como uma espécie de defesa aérea, porque esta pessoa já esteve na Rússia, já falou com Trump acerca deste conflito, já esteve em negociações com o Vladimir Putin e, portanto, é uma pessoa bastante importante nas relações dos Estados Unidos com a Rússia e, estando ele aqui na capital de Kiev, automaticamente a Rússia não fará nenhum ataque contra esta capital nos próximos dias, ou na próxima semana, que é o tempo que ele vai estar na Ucrânia. E numa altura em que a Ucrânia quase que não tem mísseis de defesa antiaérea, torna-se bastante importante para
para que a capital fique protegida por esta pessoa até que cheguem os mísseis Patriot tão prometidos pelo Donald Trump. Vamos relembrar que estes mísseis Patriot não serão fornecidos diretamente pelos Estados Unidos da América, vão sim ser vendidos aos países da NATO, aqui na Europa, e só depois é que os países da NATO ou da OTAN vão fornecer estes mísseis à própria Ucrânia. Portanto, temos aqui uma semana, que é o prazo para transferir estes mísseis Patriot aqui para Kiev, que é o prazo que o Kellogg vai ficar em Kiev. E agora vamos à situação no terreno, porque tivemos avanços bastante importantes e estamos a atingir um ponto muito importante neste conflito. Vamos começar aqui pela direção de Sumy e vamos começar aqui pela parte mais oeste desta direção, onde a Rússia abriu ainda ontem uma nova frente de combate. Vamos relembrar que fontes relataram que a Rússia conseguiu expulsar os ucranianos desta área ocupada pelos ucranianos ainda no território da Rússia e conseguiu mover-se aqui para a aldeia de Rizhivka. Isto foi-nos fornecido tanto por fontes neutras, como podemos ver aqui, mas também por fontes pró-russas. E qual é o objetivo dos russos nesta direção? O que acontece nesta direção é que aqui passa uma muito importante linha de ferro, ou seja, é um caminho para comboios que serve para suprir as tropas ucranianas na linha da frente na direção de Sumy. Vemos que esta estrada, esta via logística, este caminho de ferro para comboios é um caminho bastante longo, vem aqui desde o centro da Ucrânia e passa aqui pela frente toda, pela frente de combate, pela fronteira entre a Ucrânia e a Rússia e até vem à cidade de Kharkiv. E esta é uma via logística muito importante para os ucranianos que eles usam para suprir as suas tropas na linha da frente. E como podemos ver, o ponto mais próximo desta linha até ao território da Rússia é mesmo este aqui. Portanto, se nós calcularmos aqui a distância desde a própria Rússia, desde o território da Rússia até esta linha de ferro, podemos ver que é uma distância de 9 km. E portanto os russos, com esta ofensiva aqui que eles iniciaram, vão querer avançar e vão querer ocupar tudo o que se situa a norte desta linha, incluindo aqui as cidades de Novoivirki, Vorozhba e Bilopilya. Portanto, eu acredito que este seja o principal objetivo dos russos nesta direção, que é cortar aqui uma via logística muito importante para os ucranianos. Vamos avançar aqui na própria direção de Sumy. Tivemos uma atualização de que a Ucrânia realmente tomou aqui controlo de uma porção aqui da aldeia de Kindrativka. Tivemos uma prova disso que foi fornecida pelas fontes russas que mostram como eles estavam a atacar aqui as posições ucranianas nesta direção. Este vídeo foi geolocalizado exatamente neste ponto e, portanto, não temos dúvida de que a Ucrânia controla esta porção do terreno. Ao mesmo tempo, a Rússia continua a contra-atacar as forças ucranianas aqui com drones kamikaze, mas também com bombas aéreas. Podemos ver neste vídeo um ataque que destruiu as posições ucranianas. Além disso, tivemos aqui na cidade de Yunavkivka avanços confirmados por parte da Rússia, que conseguiram conquistar aqui mais uma parte de uma floresta aqui à volta desta cidade, e a prova disto é um vídeo publicado pelos ucranianos, como eles mostram um ataque às forças russas. Vemos aqui as forças russas a atuar nesta direção, que depois foram atacadas pelos ucranianos com drones kamikaze. Vamos avançar. Na direção de Vovchansk não tivemos nenhum avanço no terreno, nenhum desenvolvimento interessante, por isso vamos continuar. Aqui na direção de Kharkiv, mas mais aqui a este desta cidade, tivemos mais um terreno conquistado pelos russos. Neste caso trata-se desta linha de árvores que passa aqui. Isto foi-nos dado aqui por fontes neutras que confirmaram isso. Para já ainda não temos provas visuais, mas vamos aguardar. E vemos que a Rússia, pouco a pouco, quer e continua a avançar aqui em direção ao interior da Ucrânia. E vemos que os próximos alvos serão a cidade de Katnia e Ambarne. Tivemos uma preparação de artilharia efetuada pela própria Rússia, numa linha de árvores, aqui ocupada pelas forças ucranianas.
E portanto vemos que a Rússia tem planos para continuar a avançar nesta direção. Vamos avançar. Na direção de Liman, nas últimas 24 horas não tivemos nenhum desenvolvimento interessante, nenhuma movimentação no terreno por parte de ambas as partes, tanto pelo lado ucraniano como pelo lado dos russos. E agora vamos à direção de Konstantinovka e, ao mesmo tempo, a direção de Pokrovsk e de Mirnograd, onde tivemos muitos avanços confirmados por parte da Rússia. E os principais avanços foram confirmados nesta área aqui. Estas zonas a vermelho, que estão pintadas assim numa cor mais intensa, foram os territórios conquistados pela Rússia, pelas forças russas nas últimas 24 horas. Podemos ver que foi uma área enorme que foi ocupada pelos russos e temos provas disso, que são os vídeos publicados pelos próprios ucranianos, como eles mostram os ataques efetuados às forças russas. Estes vídeos foram todos geolocalizados no mapa e, portanto, não temos dúvidas de que a Rússia conseguiu avançar muito nas últimas 24 horas nesta direção. Não vamos ver o vídeo até ao fim por causa da violência, mas podemos ver que a Rússia conseguiu aqui romper as linhas de defesa da Ucrânia e conseguiu avançar aqui e chegar aos arredores da aldeia de Krasny Liman. Ao mesmo tempo que as suas forças continuam a bombardear e a atacar com bastante intensidade as tropas ucranianas que se situam nesta área aqui. Temos bastantes vídeos publicados pelos russos com uma concentração enorme de ícones aqui, o que significa que houve muitos ataques por parte da Rússia contra as tropas ucranianas, tanto com bombas voadoras como por drones kamikaze. E, além disso, a Rússia moveu o seu foco com ataque de drones aqui mais para norte, para a cidade de Dobropilya, o que significa que a Rússia agora possui um controle com drones kamikaze de toda esta direção. Neste momento encontram-se dezenas ou até centenas de drones a sobrevoar esta região. Temos vídeos publicados pelos russos, como eles mostram aqui, neste caso um ataque a uma concentração de carros e de militares ucranianos. Vemos aqui um militar da Ucrânia que estava nesta zona e depois uma concentração de carros foi destruída. Também tivemos danos aqui da aldeia de Bilitske. Vemos como um bloco enorme foi destruído aqui por um drone Geran. E portanto a Rússia está muito concentrada no que se passa nesta zona, está com um foco enorme em atacar as posições ucranianas nesta direção e é no próprio dia em que o Trump fez o mega anúncio que prometeu. Portanto, vemos que a Rússia intensificou e muito as suas operações nesta direção e vemos que ela vai querer aqui semi-encercar a cidade de Pokrovsk e de tudo o que se situa em torno desta cidade. Portanto, podemos ver que a tática dos russos nesta direção é semi-encercar tanto a cidade de Pokrovsk e de Mirnograd e não atacá-las de frente, diretamente, mas também semi-encercar aqui a cidade de Konstantinovka e, mais uma vez, não atacá-la diretamente de frente. Tivemos mais desenvolvimentos aqui no terreno, mais avanços confirmados por parte da Rússia, aqui mais a sul da cidade de Konstantinovka, e que foram uns avanços por parte da Rússia confirmados por ataques de drones da Ucrânia. Vimos aqui um ataque dos russos com veículos armados, aqui tanques, que estavam a tentar passar pelas defesas ucranianas e que foram atacados com drones kamikaze. Vemos que foram necessários muitos drones para destruir estes veículos. Vemos ali o soldado russo e este vídeo foi geolocalizado exatamente nesta posição do território e, portanto, os russos agora conquistaram esta rede de trincheiras que se situa aqui, esta fortificação. Na direção de Zaporizhia, tivemos mais uma vez um avanço por parte da Rússia que conseguiu agora conquistar tudo o que se situa aqui a norte da cidade de Kamensk. E conseguiram expulsar os ucranianos desta cidade. Tivemos um vídeo publicado pelos ucranianos que mostra como os russos estavam nesta direção a atuar, mas que depois foram atacados por drones ucranianos. Portanto, este vídeo comprova de que a Rússia conquistou esta porção de Kamensk que lhes faltava e que continua a desenvolver a sua ofensiva aqui para norte em direção à cidade de Zaporizhia.
aqui em Kherson. E na própria cidade de Mykolaiv tivemos um ataque por parte da Rússia com drones do tipo Geran, ainda esta noite. Aqui podemos ver o incêndio causado por estes ataques, mas também na porção sul do rio que passa aqui nesta região, tivemos bastantes ataques por parte da Ucrânia contra os soldados da Rússia. E podemos ver aqui uma concentração grande de ícones, o que pode significar que a Rússia concentrou aqui um elevado número de soldados nesta aldeia e em toda a região de que aqui se situa. Portanto, podemos ver que a Rússia, pouco a pouco, começa a concentrar as suas tropas em pontos específicos no mapa e muito provavelmente vai testar a defesa ucraniana nestes pontos todos para saber qual é o ponto mais fraco e em qual ponto deverá avançar. Portanto, este dia foi um dia bastante intenso, tanto pelos anúncios de Trump, que ameaçou todos os países que apoiam a Rússia e que prometeu à Ucrânia um enorme pacote de armas, mas também a própria Rússia fez aqui avanços grandes no mapa durante as últimas 24 horas. Portanto, este conflito está a entrar numa nova fase, uma fase muito importante e, portanto, mantenham-se neste canal. Vejam os meus vídeos diários que eu vou resumir toda a situação geopolítica em torno deste conflito e, por vezes, quando há desenvolvimentos interessantes aqui no conflito no Médio Oriente. E, portanto, se gostaram do vídeo, ponham o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.